Imagine uma voz que atravessa séculos de silêncio imposto. Uma voz que se ergue do concreto cinza da periferia e vai além das fronteiras da academia, da política e da arte, sem pedir licença, mas com toda a legitimidade de quem carrega na pele, no corpo e na alma a memória de um povo. Essa voz é a de Djamila Ribeiro. E por trás dela existe uma história que não começa nos holofotes dos palcos intelectuais, mas sim nas vielas de Santos, nos olhos atentos de uma menina negra que cresceu entre ausências, entre perguntas, sem respostas, entre a força da mãe e a ferida aberta do racismo cotidiano. Djamila não se tornou um nome central na filosofia brasileira por acaso. Foi pela urgência, pela necessidade de pensar e dizer o que era sempre calado, pelo direito de existir com dignidade onde sempre lhe disseram que não era bem-vinda. E quando ela falou, o mundo precisou ouvir. Suas palavras são lâminas e colos, cortam a estrutura, mas acolhem quem há muito precisava se reconhecer. Elas provocam incômodo nos que sempre falaram sozinhos, mas oferecem alento para os que foram silenciados. Neste episódio, vamos muito além dos títulos que a consagram como escritora, filósofa, editora e ativista. Vamos atrás da menina que cresceu com a dor de ser olhada como intrusa em todos os espaços, que viu a mãe, empregada doméstica, lutar para criar os filhos com dignidade, que perdeu o pai cedo demais, mas herdou dele a consciência política, a indignação necessária e o amor pelas palavras. Vamos desvendar as experiências que moldaram a mulher que hoje nos ensina o que é tornar-se sujeito num mundo que insiste em desumanizar. Djamila Ribeiro é mais do que uma intelectual. Ela é uma ruptura. Um ponto de inflexão na história da branquitude acadêmica brasileira. Um corpo negro que se nega a caber nos moldes da conveniência. Uma mulher que escreve com o sangue dos seus e que transforma dor em potência, apagamento em presença, solidão em legado. Prepare-se para conhecer a Djamila antes do reconhecimento, antes dos livros premiados, antes da cadeira na universidade, porque só entendendo o que vem antes, conseguimos compreender o peso, a urgência e a beleza do agora. E se esse tipo de narrativa te toca, te provoca ou te ensina algo, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história importa. E cada autor revela muito mais do que apenas palavras no papel. Autor e obra: Djamila Thaís Ribeiro dos Santos. Esse é o nome completo da mulher que, em pleno século XXI, tornou-se uma das principais referências no pensamento decolonial, feminista e antirracista no Brasil. Filósofa de formação, escritora por urgência e ativista por compromisso, Djamila transformou sua vivência em potência política e intelectual. Não apenas deu voz às próprias dores, mas abriu caminhos para que outras mulheres negras também ocupassem o centro do debate público, acadêmico e literário. Nascida em 1º de agosto de 1980, na cidade de Santos, litoral paulista, Djamila poderia ser apenas mais um corpo negro anônimo, entre tantos empurrados para as margens. Mas ela escolheu, com coragem, disciplina e afeto, resgatar e ampliar as vozes que vieram antes dela, silenciadas pela história oficial. Através de sua escrita, tornou-se uma das mais influentes pensadoras contemporâneas da América Latina. Seu nome passou a figurar nas listas de best-sellers com obras que são tanto instrumento de formação política quanto abraço literário. Em Lugar de Fala, de 2017, Djamila desmistifica e ressignifica uma expressão muitas vezes usada de forma distorcida, devolvendo a ela o seu real sentido: o direito de cada sujeito falar a partir de sua experiência no mundo. O livro, com linguagem acessível e profundidade filosófica, tornou-se leitura obrigatória em escolas, universidades e movimentos sociais. Em seguida, vieram obras como Quem tem medo do feminismo negro? Um manifesto visceral contra as estruturas que sustentam a desigualdade racial e de gênero. E Pequeno Manual Antirracista, leitura concisa e urgente para quem deseja compreender o racismo estrutural e, mais importante, combatê-lo ativamente.
Cada uma dessas publicações alcançou milhares de leitores e leitoras, atravessando as bolhas intelectuais para alcançar o público mais amplo, um feito raro para uma filósofa no Brasil. Mas o impacto de Djamila vai além dos livros. Ela assumiu o posto de secretária adjunta de Direitos Humanos da cidade de São Paulo em 2016 e, no mesmo período, fundou o selo editorial Sueli Carneiro, voltado à publicação de autores negros. Tornou-se também colunista de jornais e presença constante em debates de relevância nacional e internacional. Seu trabalho foi reconhecido com prêmios e convites para falar em instituições como a ONU, Harvard e universidades africanas. Djamila Ribeiro não apenas escreve livros, ela escreve futuros. Ela escreve para que a existência de meninas negras, como foi a sua, não seja mais marcada pela negação, mas pela celebração de suas múltiplas potências. E se essa história está te tocando, te inspirando ou te fazendo pensar, aproveita para compartilhar este vídeo com alguém. Porque pensar junto é resistir junto, e a gente só avança se for de mãos dadas. Infância e origem. Djamila nasceu em Santos, no litoral de São Paulo, cidade portuária cortada por contrastes. De um lado, a orla rica, com seus prédios de frente para o mar. Do outro, bairros populares e esquecidos pelo poder público, onde o racismo se faz sentir em sua forma mais crua, como desigualdade material e violência simbólica. É nesse contexto que a menina Djamila começou a experimentar o que é ser uma criança negra em um país que insiste em negar sua estrutura racista. Filha de Ivanir dos Santos, uma enfermeira e militante sindical, e de um metalúrgico comunista, Djamila cresceu em um ambiente de forte consciência política. Em sua casa, o debate era comum, e a palavra, uma ferramenta de luta. Desde muito cedo, ela aprendeu que pensar o mundo é também uma forma de transformá-lo. Não era apenas uma infância de brincadeiras, era uma infância já marcada pelo senso de injustiça, pelo incômodo diante do que não deveria ser naturalizado. Mas não é possível falar da infância de Djamila sem falar da dor precoce, a morte da mãe, quando ela tinha apenas 19 anos. Essa perda, abrupta e devastadora, deixou cicatrizes profundas e, ao mesmo tempo, despertou nela uma força quase indomável. Ivanir era o porto seguro, a referência de afeto e força. Sua ausência virou ferida e, mais tarde, verbo. Escrever passou a ser para Djamila também uma forma de lidar com esse luto e de manter viva a memória de quem a ensinou o que é dignidade. Durante a infância, Djamila estudou em escolas públicas, espaços que muitas vezes reproduziam o racismo estrutural. Não era raro ser a única aluna negra da sala. As piadas, os olhares, a constante tentativa de colocá-la como exceção eram estratégias silenciosas de exclusão. Mas ela resistia. E essa resistência começou ainda menina no ato de questionar, de não se conformar com os papéis que lhe queriam impor. Nos anos 90, época de sua adolescência, ainda era raro encontrar representações positivas de pessoas negras na mídia, nos livros didáticos, nos espaços de poder. Isso causava um sentimento de não pertencimento profundo. Foi também nessa fase que Djamila começou a ter contato com autores negros, especialmente mulheres, e a descobrir que sua dor tinha nome e história, que ela não era um ponto fora da curva, mas parte de uma linhagem de luta ancestral. Santos, com sua atmosfera ambígua entre o mar que acalma e a desigualdade que revolta, moldou muito da sensibilidade de Djamila. Não por acaso ela sempre retorna à cidade, simbolicamente e fisicamente, como quem retorna às raízes para não esquecer de onde veio. Porque é dali, da terra molhada pela água salgada e pelo suor da classe trabalhadora, que brotou a voz que hoje ecoa nos 4 cantos do país. E você? Já pensou em como o lugar onde cresceu moldou sua forma de ver o mundo? Compartilha com a gente nos comentários suas lembranças, suas descobertas, suas lutas. Esse canal também é um espaço de troca, e sua história importa. Primeiros obstáculos.
O caminho de Djamila nunca foi pavimentado com facilidades. Ser mulher, negra de origem periférica e filha de militantes em um país profundamente marcado pela desigualdade racial e de classe foi, desde cedo, um convite à resistência, mesmo antes de ela saber que esse seria o verbo central de sua vida. Ainda na infância e adolescência, Djamila experimentou uma das formas mais perversas de violência, a violência simbólica. Era o olhar de desprezo, o elogio enviesado do tipo, você nem parece negra, o questionamento constante da sua presença em certos espaços. Ela vivia o racismo que o Brasil tanto insiste em negar. E esse racismo não era um episódio isolado, mas uma constante que se manifestava em diversas formas. Na escola, nas relações sociais, nos atendimentos públicos, nas abordagens policiais. Um dos traumas mais marcantes de sua juventude foi a ausência precoce da mãe. Ivanir, além de enfermeira, era uma mulher de luta, que inspirava a filha com suas ideias e ações. Quando faleceu, Djamila ainda estava tentando compreender sua identidade no mundo. A dor da perda materna, que é para tantas mulheres a dor de perder seu primeiro espelho de força, a lançou em um abismo existencial. Mas foi nesse abismo que ela encontrou a linguagem como corda de salvação. Logo após a morte da mãe, Djamila entrou em um período de profunda crise. A depressão, o luto, a sensação de orfandade, tudo isso se somou às estruturas de exclusão que já a cercavam. Mas ali também começou um processo de reconstrução. A escrita surgiu como uma necessidade vital, um ato de cura e de protesto. Escrever era uma forma de sobreviver e de dizer que ela não aceitava o apagamento. Outro obstáculo enfrentado por Djamila foi o próprio sistema acadêmico. Ainda que tenha chegado à universidade, um feito que, por si só, já desafia as estatísticas, ela percebeu que os espaços de saber formal estavam impregnados de elitismo e racismo. Nas salas de aula, o conhecimento eurocêntrico era tratado como verdade universal, enquanto os saberes negros, indígenas e periféricos eram marginalizados, quando não completamente ignorados. Isso gerou nela um profundo incômodo que se transformaria mais tarde em ação. É também importante lembrar que Djamila cresceu em um Brasil onde o discurso do racismo à brasileira, aquele que nega o racismo enquanto perpetua seus efeitos, estava naturalizado. Era preciso ser forte, mas sem parecer agressiva. Era preciso resistir, mas sem incomodar. Isso é, por si só, um fardo. Um fardo que recai sobre o corpo negro todos os dias, em todos os lugares. Esses obstáculos, porém, não a definiram. Pelo contrário, a fortaleceram. Djamila soube transformar dor em discurso, trauma em potência, invisibilidade em protagonismo. Cada pedra no caminho foi recolhida e transformada em tijolo, para construir a ponte por onde hoje outras mulheres negras podem passar com mais firmeza. E você? Já sentiu que o mundo ao seu redor tentava te convencer de que certos lugares não eram para você? Compartilhe sua experiência. Seu relato pode acolher e fortalecer outras pessoas que também caminham entre feridas e flores. Formação. A formação intelectual de Djamila Ribeiro não começou entre as paredes da universidade, mas na sala modesta de sua casa, onde os livros dividiam espaço com a luta. Crescendo sob a influência de pais militantes, especialmente do pai, seu Alabê de Xangô, Djamila foi ensinada desde cedo a questionar, e sobretudo a sentir. Sentir as injustiças como feridas que pediam remédio, não silêncio. Antes de ingressar formalmente no ambiente acadêmico, Djamila já possuía uma biblioteca afetiva e política construída a partir das leituras de autores e autoras negros, de narrativas periféricas, de textos que não eram canonizados nas escolas, mas que pulsavam como verdadeiras bússolas para sua consciência. Eram textos muitas vezes passados de mão em mão, conversas em reuniões de bairro, saberes orais que resistiam ao apagamento. Quando decidiu entrar no curso de filosofia da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, Djamila sabia que enfrentaria um campo ainda dominado por homens brancos
herdeiros de uma tradição eurocêntrica e muitas vezes descolada da realidade social brasileira. E enfrentou. Ali, a falta de representatividade não era só simbólica, era material. Era o currículo que ignorava pensadores negros, era o olhar atravessado dos colegas, era a constante sensação de precisar justificar sua presença naquele espaço. Ainda assim, ela permaneceu. Permaneceu e começou a escrever. Primeiro timidamente, em blogs, cadernos, publicações independentes. Mais tarde, em colunas de grandes veículos como a Carta Capital e a Folha de São Paulo. Seus textos não buscavam a neutralidade acadêmica, ao contrário, eram carregados de posicionamento, de emoção, de verdade vivida. Sua escrita é marcada por uma clareza que não dilui a complexidade e por uma coragem que não pede licença. O início de sua trajetória pública como escritora e pensadora foi, em grande parte, impulsionado pelas redes sociais. Ali Djamila encontrou um espaço de liberdade e visibilidade que o mundo acadêmico muitas vezes lhe negava. Com suas publicações diretas, reflexivas e afiadas, ela atraiu milhares de leitores, muitos dos quais jamais haviam encontrado alguém que traduzisse com tanta precisão o que sentiam, mas não sabiam como nomear. Não demorou para que suas palavras transbordassem o digital. Em 2017, lançou O que é Lugar de Fala, pela coleção Feminismos Plurais, que ela mesma coordena. A obra é concisa, mas contundente. Com ela, Djamila trouxe à tona um conceito fundamental para a compreensão das estruturas de poder e dos silenciamentos sistemáticos. O livro não só virou referência, como também popularizou uma expressão que, até então, era restrita a círculos acadêmicos. Mas antes de virar autora publicada, ela foi mulher negra que escrevia na resistência. Cada frase carregava o peso do corpo racializado, o grito abafado por séculos, a urgência de um país que se recusa a olhar no espelho. Sua formação, portanto, não foi apenas intelectual, foi emocional, foi política, foi espiritual. Djamila não se formou apenas em filosofia, ela se formou na escuta dos seus, no legado dos que vieram antes e na responsabilidade com os que ainda virão. A escrita, para ela, é mais do que ferramenta. É território. Um lugar onde pode existir por inteiro, sem concessões, e onde convida outras mulheres negras a fazerem o mesmo. Ao escrever, Djamila não apenas denuncia, ela semeia. Semeia consciência, liberdade, coragem. E você, já encontrou uma voz que te deu coragem para escrever a sua própria história? Se sim, conta-nos. Comentários. Vamos construir juntas essa rede de inspiração. O grande conflito. O grande conflito da vida de Djamila Ribeiro não pode ser reduzido a um único momento ou evento. Ele é, na verdade, um acúmulo, uma repetição de violências, de silenciamentos, de atravessamentos raciais e de gênero que começaram ainda na infância e foram se agravando com o tempo. Ser mulher negra no Brasil já é, por si só, um confronto diário. Mas ser uma mulher negra que ousa pensar, questionar e falar em público é desafiar um sistema que, desde sempre, tentou calá-la. Djamila enfrentou, ao longo da vida, o sentimento constante de deslocamento. Na escola, era uma das poucas alunas negras da turma. Na universidade, sentiu na pele o elitismo acadêmico e a ausência de referências que dialogassem com sua realidade. No mercado de trabalho, encontrou as portas fechadas que muitas mulheres negras conhecem bem. O racismo estrutural travestido de formalidade, o preconceito velado sob a máscara da exigência técnica, a exclusão sistemática disfarçada de falta de perfil. Mas o conflito não era apenas externo. Havia também um embate interno, aquele que corrói em silêncio, o cansaço de sempre ter que se provar, a solidão de ocupar espaços hostis, a dor de ver seus posicionamentos deslegitimados por serem considerados radicais, exagerados ou vitimistas. Em muitos momentos, Djamila foi alvo de ataques virtuais violentos, ameaças, linchamentos morais travestidos de críticas. Quando decidiu assumir uma posição pública,
Sabia que pagaria um preço alto, e pagou. Em 2015, após assumir a Secretaria Adjunta de Direitos Humanos da cidade de São Paulo, Djamila passou a lidar com um novo tipo de exposição. Não bastava apenas ter argumentos. Era preciso resistir ao desgaste emocional constante, à cobrança por perfeição, à patrulha ideológica que vigiava cada gesto. Foi nesse período que ela entendeu, com ainda mais profundidade, a diferença entre representatividade e reparação. Estar num cargo de poder não significava automaticamente ter o poder de transformação. O sistema era mais rígido do que aparentava, e ainda assim, ela não recuou. Djamila transformou cada ataque em verbo, cada dor em pensamento crítico. Ela fez do sofrimento uma arma, não para ferir, mas para conscientizar. Em entrevistas, artigos e palestras, expôs com lucidez os efeitos da misoginia, do racismo institucional e da desumanização cotidiana que mulheres negras enfrentam no Brasil. Sua fala, sempre firme, nunca deixou de ser atravessada pela vulnerabilidade, porque ela sabe que coragem não é ausência de medo, mas insistência em seguir mesmo com ele. Seus conflitos também se manifestaram no campo íntimo. A maternidade, por exemplo, exigiu dela uma conciliação dolorosa entre o cuidado com a filha e a militância pública. Como muitas mulheres negras, Djamila experimentou a sobrecarga emocional e afetiva, mas também fez disso uma ferramenta. Falou sobre maternidade negra, sobre criar uma criança negra num país que ainda insiste em negar sua história. Essa força que pulsa na sua trajetória não nasce do privilégio, mas da luta. Uma luta que é ao mesmo tempo coletiva e profundamente pessoal. E é justamente por ter vivido, e continuar vivendo, os conflitos que denuncia, que suas palavras carregam tanto poder. Djamila Ribeiro não é uma teórica de gabinete. Ela é uma intelectual do cotidiano. Cada linha que escreve é atravessada pela sua história, pela sua pele, pela sua voz. E talvez seja por isso que tanta gente se identifica com ela. Porque, ao compartilhar sua vulnerabilidade, ela nos ensina que também temos o direito de existir, de resistir, de falar, mesmo quando tudo ao nosso redor nos empurra para o silêncio. Se você já se sentiu em conflito com o mundo, e ainda assim, escolheu resistir, saiba, você não está só. E essa história é também sobre você. Obra icônica. A trajetória literária e intelectual de Djamila Ribeiro culmina, até o momento, em uma obra que se tornou referência no Brasil contemporâneo, Pequeno Manual Antirracista. Mas antes dele, houve um caminho construído com rigor, coragem e intuição. Djamila não escreve apenas com a razão, ela escreve com o corpo, com a vivência, com a urgência de quem sabe que o tempo da mudança é agora. Pequeno Manual Antirracista, publicado em 2019, não surgiu do nada. Ele foi antecedido por anos de militância, leituras profundas da tradição filosófica negra e um constante trabalho de escuta, aprendizado e articulação. Djamila percebeu que, para muitos brasileiros, o racismo ainda era um conceito abstrato, distante, coisa do passado. Havia uma negação coletiva em reconhecer o quanto o racismo segue estruturando as relações sociais. E foi justamente contra esse apagamento que ela decidiu escrever. O livro tem um formato direto, acessível, quase pedagógico. São 11 capítulos curtos, incisivos, que propõem reflexões práticas sobre o racismo no cotidiano e o que cada pessoa pode fazer para enfrentá-lo. Desde o uso da linguagem até as estruturas de poder, passando pelo mercado de trabalho, pelos afetos e pela política, Djamila costura cada tema com firmeza e generosidade. Ela não acusa, ela convoca. A escolha do termo manual, não, foi à toa. Trata-se de um gesto político. Djamila não quer apenas que as pessoas reflitam sobre o racismo, mas que o enfrentem de forma ativa. Não basta não ser racista. É preciso ser antirracista. E isso exige ação, revisão constante de privilégios, mudança de comportamento. O livro foi pensado como um instrumento, uma ferramenta de luta,
e por isso ele não se limita ao espaço acadêmico. Ele circula em escolas, bibliotecas, clubes de leitura, rodas de conversa. Ele chega onde a universidade muitas vezes não chega. O impacto foi imediato. Pequeno Manual Antirracista se tornou um dos livros mais vendidos do Brasil, figurando por meses nas listas de best-sellers. Mas mais do que números, ele gerou debate. Pessoas brancas começaram a se deparar com seus próprios silêncios. Pessoas negras se sentiram, muitas vezes, representadas, validadas. A obra virou ponte, e também trincheira. Ao lado do pequeno manual, outras publicações de Djamila ajudaram a pavimentar esse caminho. Em Quem Tem Medo do Feminismo Negro, ela articula reflexões sobre o lugar das mulheres negras na luta feminista, abordando as invisibilidades dentro do próprio movimento. Já em Lugar de Fala, ela desconstrói o mito da neutralidade e defende a importância de reconhecer os lugares sociais a partir dos quais se fala e se produz conhecimento. Cada obra de Djamila é, na verdade, uma extensão de sua prática política. Não se trata apenas de escrever livros, mas de construir pensamento crítico enraizado na realidade brasileira. E talvez essa seja sua maior contribuição. Ela democratizou o debate racial, tornando-o acessível sem simplificá-lo. Seu texto tem potência porque nasce do entrelaçamento entre teoria e prática, entre vivência e reflexão. A escrita de Djamila Ribeiro é, portanto, um ato de resistência. Ao se tornar uma autora lida, debatida e, acima de tudo, ouvida, ela rompe com uma tradição excludente que, por séculos, negou às mulheres negras o direito à autoria. Em suas palavras, a memória, mas também futuro. A denúncia, mas também proposição. A dor, mas há, sobretudo, possibilidade de transformação. Se você já leu Pequeno Manual Antirracista ou outro livro da Djamila, compartilhe aqui como ele impactou sua forma de ver o mundo. E se ainda não leu, talvez esse seja o momento de mergulhar em uma leitura que pode mudar sua perspectiva. O sucesso. O sucesso de Djamila Ribeiro não pode ser medido apenas por números de vendas ou seguidores nas redes sociais, embora eles existam e impressionem. Ele deve ser compreendido como um deslocamento de paradigmas. Uma mulher negra, filósofa, intelectual pública, ocupar o centro do debate nacional sobre racismo, feminismo e democracia em um país como o Brasil é, por si só, um abalo na ordem estabelecida. E toda ruptura cobra um preço. Após o lançamento do Pequeno Manual Antirracista, Djamila passou a ser convidada para os mais diversos espaços: universidades, centros culturais, programas de televisão, festivais literários. Ela se tornou uma referência. Para muitos jovens negros, especialmente mulheres, sua figura representava a possibilidade concreta de pensar, escrever e existir sem pedir desculpas. Sua presença era, e é, simbólica e revolucionária. Mas, ao mesmo tempo, quanto mais visível se tornava, mais Djamila passava a ser alvo de ataques. O ambiente digital, onde ela acumulou alcance e interlocução, tornou-se também território hostil. Racismo, misoginia e violência simbólica vieram disfarçados de críticas ou explícitos em ofensas covardes. Não foram raras as vezes em que ela teve que lidar com campanhas coordenadas de ódio, ataques à sua honra, tentativas de silenciamento. Parte da sociedade, especialmente os setores mais conservadores, não suportava vê-la nos espaços que sempre foram negados. A mulheres negras não aceitavam sua voz firme, seu tom direto, seu olhar inegociável. E talvez mais ainda, não aceitavam que ela falasse com propriedade, com erudição, com firmeza. Djamila ousou ser tudo o que disseram que ela não poderia ser, e isso incomoda profundamente as estruturas racistas que ainda regem muitos espaços do Brasil. Ainda assim, ela seguiu, fortaleceu alianças, construiu pontes, manteve-se íntegra. Conseguiu transformar ataques em diálogo quando possível e em denúncia quando necessário. Seu sucesso não a afastou da coletividade.
Ao contrário, ela usou a visibilidade conquistada para ampliar vozes, abrir caminhos, apoiar novas autoras e pensadoras negras. Fundou a Selo Sueli Carneiro, uma editora que publica mulheres negras brasileiras, ampliando o acesso e a representatividade no campo editorial. Além disso, o reconhecimento institucional também chegou. Djamila foi incluída em listas de personalidades mais influentes da América Latina pela BBC, venceu o Prêmio Jabuti, foi homenageada no Prêmio Cláudia e ganhou espaço em universidades estrangeiras como Stanford e Harvard, mas ela nunca abandonou sua origem, nem o compromisso com o Brasil real, plural, machucado e resistente. Contudo, como toda figura pública que rompe barreiras, Djamila também enfrenta contradições. Parte da crítica vinda até mesmo de setores progressistas acusa sua linguagem de ter se tornado comercial demais, ou de se aproximar de um ativismo palatável para brancos. A própria Djamila já respondeu a essas acusações dizendo que sua missão é comunicar, e que acessibilidade não é sinônimo de simplificação. Ela deseja que o conhecimento antirracista chegue onde ele nunca chegou, e para isso é preciso novas estratégias. Ela não escreve apenas para os convertidos. Ela quer transformar mentalidades. Seu sucesso, portanto, é múltiplo: pessoal, político, simbólico. Mas ele não vem sem desgaste, sem vigilância constante, sem enfrentamentos diários. Ser uma mulher negra em destaque, ainda mais em um país onde o racismo estrutura as desigualdades mais profundas, é também carregar a tensão de cada passo, cada fala, cada gesto interpretado sob lentes muitas vezes enviesadas. Ainda assim, Djamila Ribeiro segue. E ao fazer isso, ela inspira uma nova geração de autoras, pensadoras, professoras, ativistas, mulheres que a veem não apenas como uma figura pública, mas como um espelho, uma faísca, uma prova de que é possível ser potência, mesmo em meio ao caos. Se você admira o trabalho de Djamila, ou se já se sentiu tocado por sua coragem, comente aqui embaixo como suas palavras ecoaram na sua vida. Vamos continuar espalhando essa rede de afeto e resistência, porque sucesso de verdade é quando uma conquista se multiplica em muitas outras. O legado. Falar sobre o legado de Djamila Ribeiro é compreender que ele não está apenas no que ela escreveu ou nos palcos que ocupou, mas nas transformações silenciosas e poderosas que provocou nas vidas de milhares de pessoas. Djamila, ao erguer sua voz, abriu portas que estavam trancadas há séculos. Ao se firmar como intelectual negra, ela quebrou o paradigma de quem pode pensar o Brasil, de quem pode filosofar sobre a existência e de quem pode ocupar o espaço da palavra. Seu legado é um movimento, não algo fixo, cristalizado num busto ou numa placa de homenagem, mas algo vivo, que pulsa em salas de aula, rodas de leitura, clubes do livro, grupos de estudos, coletivos de mulheres negras, podcasts, vídeos no YouTube, stories no Instagram. Em cada canto onde alguém se pergunta o que é racismo estrutural, o que é lugar de fala, o que é feminismo negro, há a semente de Djamila. A própria noção de lugar de fala, tão debatida e às vezes mal compreendida, foi resignificada por ela. Com o livro O que é lugar de fala, Djamila propôs uma chave teórica e política que se tornou referência. Não se trata de impedir o outro de falar, como sugerem os detratores, mas de pensar de onde falamos, quem está sendo escutado e por que certas vozes são sistematicamente silenciadas. Com isso, ela elevou o debate público no Brasil e fez com que muitos passassem a refletir sobre privilégios, escuta ativa e representatividade. E mais, ao fundar o selo Sueli Carneiro, Djamila não apenas consolidou sua influência no campo editorial, ela operou uma verdadeira mudança de eixo. Deixou de ser apenas autora e passou a ser também curadora de vozes, produtora de pensamento coletivo. Mulheres negras antes silenciadas, agora têm onde publicar, onde ser lidas, onde ser levadas a sério. E isso talvez seja um dos maiores,
Frutos de seu trabalho. O efeito multiplicador. Seus textos são usados em escolas, faculdades, concursos, discussões acadêmicas e populares. Ela já foi homenageada por instituições culturais e políticas, mas seu maior tributo talvez esteja nas mensagens que recebe de leitoras jovens, especialmente meninas negras, dizendo: "Li você e entendi que posso sonhar." Além disso, Djamila tornou o debate racial algo inegociável nos grandes meios de comunicação. Ela forçou a mídia, as universidades e os espaços culturais a se posicionarem. Seu rosto na capa de revistas, seu nome em listas de intelectuais mais influentes, sua presença em festivais literários antes elitizados, tudo isso mudou o cenário e abriu caminhos para outras mulheres negras, LGBTs, periféricas. Sua influência não se limita ao campo da cultura. Ela toca a política, a educação, o jornalismo, a produção de conhecimento. E claro, como toda figura que propõe ruptura, ela não está isenta de críticas. Algumas pessoas apontam que sua obra é simples demais para a academia, mas Djamila responde com firmeza: "Quero ser entendida pela minha mãe." Sua escolha é deliberada. Ela quer alcançar o povo, os que nunca se viram nos livros, os que sempre foram deixados de fora do pensamento filosófico. Seu legado, assim, é também metodológico. Comunicar com clareza, sem abrir mão da complexidade. Democratizar o pensamento. Djamila Ribeiro já se inscreve entre os grandes nomes do pensamento brasileiro. Sua trajetória é um marco de possibilidades. Seu legado é liberdade, e liberdade compartilhada, porque o que ela construiu não foi apenas um espaço para si, mas uma escada para muitas outras subirem. Se Djamila te inspira, ou se você já se sentiu provocado, por uma de suas reflexões, que tal compartilhar esse vídeo com alguém que ainda não a conhece? Pode ser o início de um novo olhar. Para finalizar, Djamila Ribeiro é antes de tudo um farol, desses que não gritam sua luz, mas iluminam silenciosamente o caminho de quem já quase não enxergava mais nada. Ao longo de sua jornada, ela nos ensinou que resistir é pensar, e que pensar, quando se vem de um corpo historicamente silenciado, é também um ato de coragem radical. Refletir sobre sua trajetória é se confrontar com perguntas urgentes. Quem tem voz no Brasil? Quem é legitimado como pensador, como filósofo, como autor? Quem pode falar sobre o mundo sem ser reduzido à sua dor, ao seu estereótipo, à sua margem? Djamila rasgou essas bordas. Ela não apenas ocupou espaços, ela os reconfigurou. Ao levar para o centro do debate temas como racismo estrutural, feminismo negro, epistemicídio e silenciamento histórico, ela nos obrigou a encarar uma verdade desconfortável. Nossa história foi contada quase sempre por bocas brancas patriarcais elitistas. E isso tem consequências no modo como nos enxergamos, no que aprendemos, no que achamos belo, no que consideramos saber. Mas Djamila não é apenas denúncia. Ela é também proposta. Sua escrita, embora marcada pela denúncia das injustiças, carrega uma imensa dose de esperança. Não uma esperança ingênua, mas uma esperança crítica, ativa, transformadora. Quando ela escreve para que sua mãe compreenda, quando ela publica outras mulheres negras, quando ela fala no horário nobre, ela está dizendo: a mudança é possível, a justiça é possível, a escuta é possível. Talvez por isso Djamila incomode tanto, porque ela não pede espaço. Ela ocupa. E ao ocupar, ela revela o vazio que havia antes. Mostra quantos rostos, vozes e histórias estavam ausentes da paisagem intelectual brasileira. Ela nos obriga a enxergar o apagamento e, com isso, nos convoca a reescrever o futuro. E esse futuro, se quisermos que seja mais justo, mais igualitário, mais sensível às diferenças, precisa da escuta que Djamila propõe. Uma escuta ativa. Uma escuta com o coração e com o cérebro. Uma escuta que se deixa afetar, que não teme mudar de ideia, que sabe reconhecer os próprios privilégios. E Silêncios de Djamila Ribeiro é um nome que já ultrapassou o tempo presente.
Seus livros estarão nas estantes futuras. Seus textos serão relidos por gerações que ainda nem nasceram. Mas o mais bonito talvez seja isso. Enquanto suas ideias atravessam os livros, elas também atravessam vidas. E é aí que mora sua verdadeira revolução. Que sua história te inspire a olhar para o mundo com mais profundidade, mais coragem e mais compromisso. E principalmente que te lembre de que todo pensamento é também um gesto de afeto, quando nasce do desejo de transformar a realidade que nos cerca. Se essa história te tocou, compartilhe com alguém que você gostaria que a conhecesse. E nos comentários me conta o que mais te impacta na trajetória da Djamila. Nos vemos no próximo episódio do Por Trás do Livro. Até lá, e que a leitura continue sendo nosso ato mais revolucionário.